Caros alunos, essa é a nossa segunda aula. Nessa segunda aula vamos trabalhar potenciação, unidades de medida, área e volume. Eu vou ensinar a vocês a como fazer os cálculos de potência, unidades de medida, área e volume associados ao meio ambiente. Observem o slide. Vamos iniciar falando de potências. Potências nada mais é uma forma de a gente representar uma multiplicação de fatores iguais. São várias as propriedades de potência, como vocês já devem ter visto em outras séries. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e somos expoentes, como vocês podem ver no slide. Vamos ao exemplo. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Qual é a propriedade? Conserva-se a base e somos os expoentes. A base quem é? 5. E o expoente? 3 e 2. 3 mais 2, 5. Temos 5 elevado a 5. A segunda propriedade que a gente vai ter em potências é a divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Como vocês podem ver aí no exemplo, 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3. São bases iguais. Base 6, expoentes 5 e 3. Ou seja, 5 menos 3 igual a 2. Temos 6 elevado a 2. 6 elevado a 2 nada mais é 6 vezes 6. Não confundam. Quarta propriedade, potência de potência. Uma potência elevada a outra potência. 3 elevado a 2 elevado a 4. O que a gente faz? A gente multiplica 2 elevado a 4, que fica igual a 8. Temos, então, 3 elevado a 8. Quarta propriedade, multiplicação de potência de mesmo expoente. Conservamos os expoentes e multiplicamos as bases. Como vocês podem observar no exemplo abaixo. 4 elevado a 5 vezes 6 elevado a 5. Vamos multiplicar as bases e conservar os expoentes. 4 vezes 6, 24. O expoente dos dois é igual a 5. Então fica 24 elevado a 5. Agora vamos falar de unidades de medidas, que é o que mais vai importar para vocês em relação ao meio ambiente. De como a gente vai calcular áreas e como vamos fazer transformações. Um pouco da história de unidades de medidas. Os povos mais antigos já sentiam necessidade de estabelecer um padrão para demarcar suas terras, medir distâncias, calcular a quantidade de água e o tamanho do gado. Para tanto, já possuíam, por volta de 2000 anos antes de Cristo, um sistema para medir uma grandeza. Os egípcios usavam o cúbito, que era a medida igual ao comprimento, que ia do cotovelo à ponta do dedo médio do faraó. O sistema métrico decimal surgiu da necessidade do homem de organizar e padronizar os vários sistemas de medidas que existiam até o século XVIII. No Brasil, o sistema métrico foi oficializado em 1938. No próximo slide a gente tem aqui de como fazer transformações de unidades. A primeira unidade que vamos trabalhar, unidades de comprimento. Unidades de comprimento são quilômetro, metro, centímetro e milímetro, que é o que mais vocês escutam falar. Para transformar, observe as seguintes transformações abaixo e vamos transformar 16,584 hectômetro em metros. Como faz isso? Como vamos fazer essa transformação? Para transformar hectômetro em metro, são duas posições à direita, devemos multiplicar por 100, ou seja, 10 vezes 10, porque são duas posições. A cada posição, multiplicamos por 10. Com isso, temos 16,584 multiplicado por 100, que é igual a 1.658,4 metros. Essa transformação aqui, vocês vão usar em todas as unidades. Nos próximos slides, vocês vão ver as tabelas, só no ponto de vocês fazerem os cálculos, sempre multiplicando de 10 em 10. A cada unidade que vai passando é de 10 por 10. Outro exemplo. Helena quis usar uma fita em seu embrulho de Natal. Após uma rápida medição, notou que bastavam 45 centímetros.
No entanto, a papelaria só vendia a fita por R$ 3,50 a cada metro. Quanto a Helena teve que pagar para comprar o tamanho necessário de fita? Com a ajuda da tabela do slide anterior, temos que 1 centímetro vai ser igual a 0,01 metros. Portanto, como ela precisava apenas de 45 centímetros, ou seja, 0,45 metros, daí Helena necessita de 0,45. Mas se a cada metro temos R$ 4,00, basta multiplicar 3,50 por 0,45 e o resultado que a gente vai obter é R$ 1,84. Helena gastou R$ 1,80. Próximo slide, unidade de medidas, da mesma forma, sempre da mesma forma. Unidade de superfície, vamos usar quilômetros, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, tudo ao quadrado em relação ao anterior. Unidades de volume, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. A gente tem a fita métrica, temos a trena, régua. São alguns dos instrumentos utilizados para calcular medidas de comprimento, área e volume. Certo? O próximo tema da aula de hoje é área e volume. Vou mostrar para vocês as principais formas geométricas e como que a gente calcula a área e o seu volume. Conceito de área. Área é a região plana interna delimitada pelos lados de um polígono. Tal conceito é amplamente usado no dia a dia, como na medição de um terreno, na delimitação de um espaço, entre outros. O valor da área de um polígono varia de acordo com seu formato. Cada polígono tem uma forma peculiar para calcular sua área. Especificaremos alguns conhecidos, tais como retângulo, quadrado, paralelogramo, triângulo, trapézio, losango e o círculo. Esses são os principais. Vocês conhecem no dia a dia. O primeiro é retângulo. Já sabemos que o retângulo possui dois lados iguais, chamados de base, e outros dois lados iguais, chamados de altura. Para sabermos o valor da área de um triângulo, devemos multiplicar a base vezes a altura. Apenas isso. Segundo, quadrado. No quadrado, podemos aplicar o mesmo raciocínio, usando para calcular a área do retângulo, multiplicando a medida da base pela altura. Como o quadrado, a medida, todos os lados são iguais, temos que a área do quadrado vai ser igual a L ao quadrado. Terceiro, paralelogramo. Se observarmos a figura abaixo, podemos notar que o paralelogramo é semelhante a um retângulo com os lados inclinados. Se tirarmos uma das partes inclinadas do paralelogramo e enxertarmos no outro lado, formaremos um retângulo. Assim, a área do paralelogramo é calculada da mesma forma da área do retângulo, ou seja, base vezes altura. Triângulo. No caso do triângulo, pode-se notar que ele é exatamente a metade de um retângulo. Portanto, num retângulo cabem dois triângulos, ambos de mesma área. Lembre que a área do retângulo não é base vezes altura, e o triângulo nada mais é a metade de um retângulo. Então, a fórmula que vamos usar para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Losango. Ao traçar as diagonais maior, que chamaremos de D, Dzão, que é o D maiúsculo, e o menor, Dzinho do losango, dividimos em 4 triângulos de áreas iguais, onde cada um tem a oitava parte da área do retângulo de base igual ao valor da diagonal menor do losango e de altura igual ao valor da diagonal maior. Logo, a área do losango ela é igual a 4 vezes a área de um dos 4 triângulos, resultando na metade da área desse retângulo. Portanto, a área do losango nada mais é que a multiplicação do Dzão vezes o Dzinho dividido por 2. Trapézio. Dado um trapézio, como da figura abaixo, contendo a base menor, que é o Bzinho, e a base maior, que é o Bzão, e a altura H, encontramos a área desse paralelogramo. Multiplicando sua base pela altura, temos base maior vezes
base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Portanto, para calcular a área do trapézio, basta dividir o valor encontrado para a área do paralelogramo. Agora vamos falar de volumes, como vamos calcular, encontrar volumes de um sólido. Volume de um sólido é a quantidade de espaço que esse sólido ocupa. Nesse cálculo, temos que ressaltar as 3 dimensões do sólido, observando o seu formato. O entendimento de volume é usado, mesmo que intuitivamente, em nossas ações do dia a dia. Alguns sólidos geométricos são formados por polígonos e esses polígonos recebem o nome de faces do polígono. Já o segmento que une duas faces do polígono recebe o nome de aresta do sólido. Assim como no cálculo da área, o cálculo do volume de um sólido depende do formato do sólido. Mas, de forma geral, o volume de um sólido geométrico é calculado a partir do produto de sua base por sua altura. Por enquanto, calcularemos o volume de alguns sólidos, como paralelepípedo, retângulo, o cubo e o cilindro. Primeiro, paralelepípedo retângulo. É um sólido cujas 6 faces são retangulares e, para calcular o volume desse paralelepípedo, é necessário fazer o produto da área de sua base pela altura. Mas como a base do paralelepípedo retângulo tem um formato retangular, exprimimos o valor de sua área por B vezes C. Portanto, se multiplicarmos o valor da área da base pela altura do paralelepípedo retângulo, acharemos o valor do volume V desse sólido. Para a gente calcular o volume do paralelepípedo, basta multiplicar A vezes B vezes C, como vocês podem observar na figura abaixo. O cubo. O cubo é um sólido geométrico cujas 6 faces são quadradas de mesmo lado, mesmo tamanho. Para calcular o volume do cubo, é necessário fazer o produto da área de uma base pela altura. Mas, como base do cubo é um quadrado de lado A, o valor de sua área é, então, definido pelo lado ao quadrado, A elevado a 2. Sendo assim, se multiplicarmos o valor da área da base pela altura do cubo, acharemos o valor do volume. Então, o volume, como é um cubo, cubo elevado a 3, volume vai ser igual a A elevado a 3. Cilindro. Cilindro é um sólido geométrico que pode ser entendido como um círculo prolongado, até uma altura h. O cilindro possui duas faces iguais e de formato circular. Para calcular o volume do cilindro, deve-se fazer o produto da área de sua base pela altura. No caso do cilindro, sua base é um círculo. Portanto, a área da sua base vai ser igual a π vezes r ao quadrado, multiplicado pela altura. Ou seja, o volume vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes h. No material complementar, temos alguns exemplos de áreas e volumes. Um exemplo básico. Um investidor comprou um terreno retangular, cujos lados medem 250 metros e 60 metros. Para ser vendido, esse terreno será dividido em 12 lotes iguais. Sendo assim, a área de cada lote em metros quadrados vai ser igual a quanto? Como a gente faz esse cálculo? A área do retângulo, né, a base vezes a altura, ou seja, 250 vezes 60, que é igual a 15.000 metros quadrados. Como são 12 lotes iguais, basta dividir 15.000 por 12 e encontramos 1.250 metros quadrados. Alternativa B. Outro exemplo. Uma escola vai construir mais um reservatório de água com formato de paralelepípedo retângulo, como representado a seguir. Observando tais dimensões, é possível afirmar que o volume do reservatório será de quanto? O que a gente vai fazer aqui? Para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Com isso temos 20, que é a altura, multiplicado por 10 vezes 35. Ou seja, fazendo essa multiplicação, encontramos 7.000 metros cúbicos. Bom, essa foi a nossa segunda aula e espero que o conteúdo abordado tenha ficado claro, mas repito,
Caso tenha ficado alguma dúvida, podem nos procurar. Até a próxima!